Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à dinâmica de gabaritos, vocês receberam dessa seguinte forma aqui, ó. Atividade avaliativa de cinesiologia. Clicar em preencher formulário. E aqui está a atividade de vocês. Então vamos lá. Vocês receberam, tá assim, endereço de e-mail. Bastava colocar o e-mail de vocês. Nome completo. O e-mail, no caso aqui, que acabou perguntando duas vezes, porque eu coloquei como pergunta obrigatória, e aqui eu já tinha selecionado a aba de colher e-mails ou recolher e-mails. Aí vem, com base na imagem apresentada abaixo, assinale a opção que se apresentam corretamente o nome do aparelho utilizado nessa competição de ginástica artística e a medida cinética que se pode realizar no momento da aterrissagem. Os pontos-chave estão aqui, ó, momento cinético e aterrissagem do ginasta com uma plataforma de força. Então ele te deu qual a medida, qual é o momento e qual o equipamento. Então você tem que saber o que é cinética e cinemática, a diferença, conforme nós já debatemos em aula. Tem que saber qual é o momento, que é a aterrissagem, não tem nada a ver com a fase aérea, óbvio. E tem que saber qual é o equipamento, a plataforma de força. Tudo bem? E fica logo, onde é que fica a plataforma de força? Logo abaixo da área de proteção. Então ele não disse plataforma de força aqui na mesa. Então, primeiros pontos. Qual é o nome desse equipamento? É mesa. Então, SS já estão tiradas. Plataforma de força. Ela mede velocidade? Plataforma de... Ela tem mede velocidade? Não. Então, essa também está fora. Plataforma de força e tempo de reação. Ela vai avaliar o quê? O tempo. Quanto tempo o indivíduo vai levar para poder reagir ou para o solo reagir? Aqui cavalo está isolado, então sobrou qual? Mesa, nome do equipamento, e força de reação do solo, porque toda força, toda ação tem uma reação de mesma magnitude, na mesma direção e sentidos opostos. Então a resposta correta é essa daqui, mesa e força de reação do solo. Próximo, o profissional de educação física, visando aprimorar os saltos de seus atletas para melhorar-lhes o desempenho, faz uso de estudos da biomecânica. Nesta perspectiva, analise a figura a seguir. Considerando que o objetivo do salto em distância é o deslocamento máximo do centro de gravidade em uma direção, qual direção? Horizontal. Após a análise da figura, conclui-se que o que caracteriza a performance máxima distância atingida no salto é a distância. Essa aqui está muito simples. Centro de gravidade viaja enquanto o indivíduo está no ar. Porque o salto ele contabiliza a partir do momento da fase aérea. E a fase aérea tem que acontecer em um determinado ponto aqui na tábua. Sem que o indivíduo ultrapasse uma faixa vermelha, uma fita vermelha que fica aqui. Agora, raciocina comigo. Entre a borda frontal da tábua de impulsão e a máxima altura, é salto em distância ou salto em altura? Entre o centro de gravidade e a máxima altura, mais uma vez, é distância ou altura? Entre a borda frontal da tábua de impulsão e o centro de gravidade do atleta no momento da saída. O que tem a ver isso aqui, essa distância aqui? Qual a relevância que ela me dá para a performance? Nenhuma. Entre o centro de gravidade do atleta na máxima altura. Mais uma vez, não é salto em altura. Então a resposta correta, letra A. Próximo. Dentro da perspectiva de observação vetorial, aqui nós não estamos nem falando de decomposição vetorial ou nada. Apenas de ação muscular ativa e o que seria o passivo, ou a força da resistência. Lembra que foi dito em sala de aula que o tamanho do corpinho aqui, por assim dizer, da seta, ela te dá a noção da magnitude da força aplicada? Lembra disso? O corpinho da seta também te dá a noção do que? Da direção em que a força está indo. E a cabecinha da seta te mostra o sentido. Então, vertical, sentido para baixo,
para cima. Torque é a ação muscular e a resistência é relacionado aos halteres, tá? Então, em relação a sentido e direção, movimentos passivos e ativos, ação muscular concêntrica e excêntrica, torque e resistência, observe a figura abaixo e responda as perguntas. Primeiro, nesse momento aqui, quem é maior, do torque ou a resistência? O torque. Se o torque é maior, então se trata de uma ação muscular concêntrica, um movimento ativo. Então, durante esse movimento que está sendo sinalizado aqui, o cotovelo realiza uma flexão? É claro que não. O cotovelo realiza uma extensão. Essa aqui é falsa. O cotovelo faz extensão no plano frontal? O cotovelo faz extensão no plano sagital, pessoal. O ombro faz adução no plano horizontal? Sim. O ombro faz esse movimento aqui, ó. O ombro, ele aduz, ele se aproxima dessa linha central. Só que o plano é transversal, porque o eixo é longitudinal, tá? Então é verdadeiro. O torque é menor do que a resistência? Estava desenhado aqui. O torque é maior do que a resistência. Está havendo ação muscular concêntrica pelo fato do torque ser maior? Verdadeiro. Então era isso aqui, ó. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui eu não dei setas. Eu dei o quê? Em newtons. Eu te dei logo a força do torque e a força da resistência. Então, aqui avalia o quê? Dentro da perspectiva de observação vetorial, sentido e direção, o enunciado é o mesmo do anterior. Responda abaixo. Tá. Quem é maior, o torque ou a resistência? O torque. O torque é maior. Se o torque é maior, se trata de um movimento concêntrico. O movimento ele é ativo, é uma ação muscular concêntrica. O indivíduo está vencendo a resistência. Então, quando ele faz esse movimento, ele realiza uma extensão de joelho, uma extensão de quadril e uma flexão plantar, visto que durante a fase excêntrica o indivíduo sofre dorsiflexão, sofre uma flexão de joelho e também uma flexão de quadril. Então, avaliando, vamos observar as asserções abaixo. O joelho faz flexão. Não, o joelho faz extensão. E como é que o joelho faria uma flexão enquanto o quadril faz extensão? Deve ser um movimento muito engraçado. Então, mas é falso. O quadril está se movimentando no plano frontal. É claro que não. O quadril se movimenta no plano frontal, mas não nesse caso aqui. Então é falso. Está ocorrendo uma ação muscular concêntrica. É verdadeiro. O torque é maior que a resistência. Os tornozelos não estão envolvidos. É claro que estão. É claro que estão. O joelho e quadril fazem extensão no plano sagital, eixo lateral, enquanto o tornozelo realiza uma dorsiflexão no mesmo plano e eixo. Ele não realiza dorsiflexão, ele realiza flexão plantar. Então é falso. A sequência é falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Tranquilos? Agora com relação aqui. A primeira, salvo engano, eu deixei a resposta para vocês. Plano sagital, eixo lateral e o movimento é a extensão de ombros. No movimento 2, como não tem duas setinhas, só tem uma. Então só está me dando a dinâmica de movimento. Então o movimento está sendo aqui, de afastar a perna da linha central. Então isso aqui é uma abdução de quadril. E a abdução ela acontece no plano frontal, eixo antero-posterior. Então fica assim, ó. Plano frontal, eixo antero-posterior. E movimento, abdução de quadril. Tranquilos? Então, próximo movimento. Aqui o movimento ele é no mesmo plano e no mesmo eixo que esse daqui. Então, também é plano frontal, eixo antero-posterior. Só que o movimento que ocorre aqui, lembra que eu falei que punho e coluna eles não fazem abdução e adução? Porque quando você movimenta todo mundo. Se eu estivesse afastando os dedos e mantendo esse aqui parado, ou afastando também, mas mantendo o punho parado, aí eu teria uma abdução. Por quê? Só que seria a abdução dos dedos, porque haveria a linha central aqui e ela não estaria se deslocando. Aqui no caso, é desvio radial.
Se fosse para o lado do dedo mínimo, seria desvio ulnar. O 4, o movimento que está acontecendo aqui é uma rotação lateral de quadril. Então, é plano, horizontal, eixo longitudinal e o movimento rotação lateral de quadril, tá? O próximo movimento, ele também acontece no mesmo plano e no mesmo eixo, que é o plano horizontal, eixo longitudinal. Só que o movimento aqui, ele é um movimento oposto ao do supino. No supino haveria, estava vendo aqui uma adução horizontal. Aqui está vendo a abdução horizontal. Ah, professor, mas eu esqueci de colocar horizontal. Tá errado, porque a abdução é isso aqui. Você não concorda que esse movimento que o quadril está fazendo é consideravelmente diferente desse movimento que o ombro está fazendo? É óbvio que nós estamos falando de articulações diferentes, mas o movimento é bem diferente. Se você for levar para musculação, a abdução, só a abdução de ombro, seria uma elevação lateral. E a abdução horizontal é um crucifixo invertido, por exemplo. São movimentos totalmente distintos. Terminou aqui, pessoal. Era só colocar para poder enviar. Aí às vezes acaba perguntando esses negocinhos aqui para poder mostrar que você não é um robô, né? E tá tudo em paz.